Boa tarde. É grave o estado de saúde da atleta olímpica de Ribeirão Preto, Laís Souza. Ela continua internada no hospital universitário nos Estados Unidos e respira com a ajuda de aparelhos. Laís se machucou durante a preparação para os Jogos Olímpicos de Inverno na Rússia. Laís Souza está internada em estado gravíssimo no Hospital Universitário de Salt Lake City, um dos maiores centros de referência em trauma dos Estados Unidos, e ainda corre risco de morte. A ex-ginasta da seleção brasileira estava treinando para participar dos Jogos Olímpicos de Inverno do mês que vem, que vão acontecer na Rússia, e esquiava nas montanhas de Park City quando caiu e torceu a coluna cervical. Parece que chocou contra uma árvore, etc. E imediatamente ela apresentou os sinais de uma lesão. Laís foi operada durante 5 horas pela equipe do neurocirurgião Andrew Daly. A cirurgia realinhou a terceira vértebra, que se deslocou durante a queda ao restante da coluna cervical. As vértebras se luxaram, a coluna cervical, a medula dela esticou e foi comprimida. Então o tratamento para isso foi, cirurgicamente se colocou as vértebras no local e agora ela está na unidade de terapia intensiva sob cuidados médicos. Ela está tranquila, está consciente do que está acontecendo. Ela se comunica, ela entende o que está falando. Laís respira com a ajuda de aparelhos. Está sendo alimentada por uma sonda e perdeu os movimentos do pescoço para baixo. Mas, segundo os médicos, este quadro não é irreversível. Pode demorar dias, semanas ou meses para a gente saber qual vai ser o prognóstico dela. O caso de Laís Souza foi analisado por uma junta médica de especialistas daqui dos Estados Unidos e do Brasil, através de uma teleconferência, horas depois da cirurgia. Por enquanto, os médicos ainda não sabem afirmar quanto tempo levará a recuperação da atleta. Nos próximos dias, Laís passará por uma outra cirurgia. A Laís está em um dos melhores hospitais de traumatologia dos Estados Unidos. E hoje, pela manhã, eu conversei com a mãe da Laís, a dona Odete. Ela está em São Paulo tentando embarcar para ver a filha. Pelo telefone, a dona Odete fez um apelo. Na verdade, foi mais um pedido para todo mundo. A senhora não tinha o visto para ir para os Estados Unidos, né? Não, eu ainda não tenho. Estou chegando na Polícia Federal agora para a gente tentar falar com alguém aqui para ver se eles liberam para a gente. Entendi. Então, o passaporte a senhora conseguiu emitir ontem, Já. agora só está esperando o visto. Agora eu estou esperando o visto. Assim que esse visto sair, a senhora embarca ainda hoje para os Estados Unidos? Isso, exatamente. Tá, qual foi a última informação que a senhora teve da Laís, dona Odete? Que o médico veio falar comigo ontem à noite. O mesmo que ele falou comigo foi o que passou para vocês, para a imprensa. Entendi. A senhora está esperançosa, né? Nossa, muito, filho. Muito esperançosa. Deus vai olhar pela gente. Que todo mundo orasse e rezasse por ela. Sobre esse assunto, eu converso agora com o ortopedista Dr. Humberto Bortolo Neto. Obrigado pela sua participação, pela presença aqui. Doutor, foi uma lesão séria, foi uma lesão grave. Nesse momento, depois da cirurgia, qual é o principal cuidado e preocupação dos médicos? Agora nós precisamos aguardar para ver realmente a gravidade da lesão, se vai haver algum tipo de recuperação das movimentações, da respiração. Então, os cuidados são manter a fisioterapia, manter a respiração e os cuidados com a alimentação também. Agora, é muito cedo ainda para falar se a Laís vai ou não recuperar os movimentos das pernas e dos braços, essa tetraplegia. No caso, essa lesão no C3 é a mais séria das lesões? É uma lesão muito grave, porque envolve também o centro da respiração. Nesse local, o paciente pode eventualmente, nas lesões mais graves, perder até a função respiratória e precisar de auxílio de aparelho para a respiração. Então, essa é uma lesão bem grave. Nós vimos aí na reportagem que logo depois do acidente, os médicos emergencialistas, tentaram fazer uma manobra na coluna da Laís. Que tipo de manobra foi essa e por que eles tentaram isso? Sem os exames é difícil a gente afirmar muitas coisas, mas pelo que a gente viu, houve uma fratura associada a uma luxação. Nesses casos, a redução dessa luxação, que é um deslocamento da vértebra, ela é importante para descomprimir a medula. Isso momentaneamente? Isso momentaneamente. Então, essa movimentação vai descomprimir a medula e permite que a medula possa eventualmente se regenerar. Agora, o senhor já pegou casos como esse da Laís? É um prognóstico que a gente deve ter pessimista ou otimista? Já peguei alguns casos, mas não dá para dizer se é um prognóstico pessimista sem a gente examinar o paciente, sem a gente estar diante desse paciente e nem se a gente ver os exames. Mas
é uma lesão bem grave que nos próximos dias nós vamos ter mais ou menos um panorama das sequelas ou não desse caso. Agora ela está assistida, ela está respirando com a ajuda de aparelhos e a gente torce realmente por uma rápida recuperação da Laís. Muito obrigado pela sua participação, Dr. Humberto Bortolo Neto. Obrigado mesmo.